Quantas vezes na sua vida você deixou de fazer algo importante por conta da opinião dos outros? Eu, quando quis gravar vídeos para a internet, eu também me deparei com esse mesmo medo. O que as pessoas iam achar, o que elas iam falar? E será se realmente o que elas estavam dizendo sobre era verdade ou não? O quanto que aquilo iria me causar um certo desconforto, eu teria que lidar com essas opiniões. Tudo isso aconteceu antes de fato, eu tomar a iniciativa e começar a gravar vídeos. Eu quero te explicar uma coisa. Sempre que você está prestes a dar um ponto de virada na sua vida, esse medo, essa necessidade de se importar com a opinião dos outros, ela vai aparecer. Mesmo que você está ao ponto de conquistar algo, você resolveu comprar uma casa, você resolveu adquirir um carro, ou qualquer outro bem, ou algo que te faça feliz, que vai te fazer sentir realizado. Você vai bater nessa dor. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Principalmente, como é que minha família vai reagir caso eu faça isso? Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu já pretendia gravar vídeos aqui para a internet. Gravei vídeos, fiz alguns, não foi para frente, mas eu não falei para ninguém na minha família, porque eu tinha muito receio da crítica que poderia vir através deles. Falei para alguns amigos, um ou dois ali, que eu sabia que iriam me apoiar, mas alguns outros eu preferi parar por ali. Esse medo, essa instância tão forte interna, foi tão grande ao ponto de me paralisar. E eu adiei mais uma vez esse desejo, essa vontade. Mas durante todos esses anos, eu sentia lá no meu íntimo de que eu deveria começar a gravar. Que eu tinha coisas para falar. Eu tinha muito tempo, assim, que eu tinha ideias que eu queria expor, que eu achava que isso poderia ajudar outras pessoas. Minhas amigas, pessoas próximas de mim, sempre me procuravam por uma opinião e eu sempre tinha uma coisa ali para dizer e elas falavam, Mari, poxa, tu poderia levar isso para outras pessoas. E eu até pensava que isso de fato poderia acontecer, mas sempre se esbarrava na mesma coisa. Mas o que as pessoas vão pensar? O que minha família vai dizer? Em alguns estudos eu fui entendendo que isso envolvia a psique humana e ao mesmo tempo envolvia ali uma certa lealdade em relação à minha família. Mas eu não vou entrar no mérito da lealdade em relação a isso. Eu quero te explicar como é que dentro do aspecto da sua psique, esse medo, ele acaba imperando. Então, sempre que você está para romper, sempre que você está para dar um salto e fazer algo significativo por você, essas vozes do inconsciente, elas vão aparecer. Essa voz do inconsciente é uma instância que nós temos que é o superego. São as vozes internalizadas das nossas figuras de representatividade. Pode ser seus pais ou outras pessoas ali que contribuíram para o teu desenvolvimento. Essas vozes, aquilo que era dito quando você era criança, até hoje impera e elas aparecem justamente quando você tem que ir para um lugar de crescimento. Por quê? Crescer significa acessar áreas e desenvolver potenciais que antes estavam adormecidos. A sua psique, a sua mente, ela ainda não te levou para esse nível estruturado. Então, é como se você ainda não tivesse maturidade para estar naquele lugar. Como a psique ainda não interpretou isso como uma zona segura, a primeira coisa que se apresenta são essas vozes críticas falando para você que vai ser vergonhoso, que você vai passar vergonha, que as pessoas vão rir de você, que você está fazendo besteira. Então essas vozes começam a ser mais fortes do que o teu desejo de fazer a mudança da sua vida. Vou te contar uma história sobre a minha família. A minha avó, ela sempre quis manter uma certa discrição em determinados pontos, principalmente quando se tratava de falar sobre a nossa vida perto de pessoas desconhecidas. Então, ela também carregou aquilo que ela aprendeu. Então, não era certo e nem errado. Foi aquilo que ela aprendeu e estava ali replicando. Como você sabe, criança é
super alta, quer falar, quer se expressar, enfim. Então a gente sempre ouvia, fala baixo, não fala alto, tá gritando demais. Criança sendo criança e os adultos tentando formar essas crianças em minis adultos. Então eu sempre ouvia que a gente não poderia falar alto demais, não poderia falar muito. Ah, essa criança é tagarela, fala muito, tá se expressando demais, para quieta. Todas essas vozes, não estou dizendo que exatamente o meu bloqueio está dessa dinâmica da minha avó, porque também eu tive outras pessoas de representatividade na minha vida. Eu estou te trazendo um exemplo de como uma simples frase, ela também pode contribuir para o que você está vivendo hoje. Então, quando eu me tornei adulta, essa instância, essas vozes, elas continuaram permanecendo. Só que agora com mais severidade e congelando aquilo que eu poderia disseminar para o mundo. Eu quero te dizer que os nossos pais, nossos avós, as figuras de representatividade, elas ofertaram o que elas podiam com o que elas tinham. E eu sou muito grata à minha avó por todo o cuidado que ela teve comigo durante toda a minha vida. Minha avó é muito engraçada. Valeria a pena vocês conhecerem ela. E com isso, eu fui para a vida adulta e levando essas vozes comigo. E foi exatamente assim que eu fui me calando durante muitas situações da minha vida, onde eu estava pronta para avançar, mas que eu tinha medo das opiniões dos outros. A melhor forma de você aprender a lidar com isso e poder diminuir essas vozes que insistem em te calar é você se perguntar: mas isso é uma voz real, de fato, de uma pessoa que está ali na minha frente dizendo isso? Ou isso é uma voz da minha cabeça trazendo dessas figuras de representatividade? Experimenta fazer essa pergunta. Quando eu voltei agora para gravar vídeos, isso depois de 6 anos, 5 anos, enfim, essas vozes já não tinham tanta força, mas elas apareceram. E quando elas apareceram, eu falei assim: tá tudo bem. Eu me aceito errando ou acertando. Eu me aceito exatamente com aquilo que eu estou construindo em mim. Porque uma coisa eu tenho para te falar. Embora os meus avós, as pessoas, minha mãe, as figuras de representatividade que eu tive durante a minha infância, puderam falar coisas do tipo que hoje eu internalizei e levei para a vida adulta, mas depois que eu adulteci, que eu cresci, eu tenho a responsabilidade de tirar essas vozes de mim, de ressignificar, de liberar tudo isso dentro de mim. E isso foi dentro de um processo de desenvolvimento. A psicanálise me ajudou muito em relação a isso, a conseguir identificar que as vozes eram essas que estavam internalizadas, que estavam impedindo o meu crescimento. Eu confesso que quando eu comecei a gravar vídeos, eu fiquei um pouco meio sem jeito, até porque era algo novo. A minha mente, o meu corpo, ainda não tinham construído ainda redes neurais para que eu pudesse estar vivendo esse novo momento. Memórias internas e corporais que eu pudesse acessar e me trazer isso com mais segurança. Mas eu também já tive o entendimento de que isso é como se fosse um músculo que eu estaria desenvolvendo ao longo do tempo. Então não existiria a perfeição de início, até porque a vida se trata de um processo de crescimento. E é exatamente o que eu estou fazendo aqui e é dessa forma também que eu quero te ajudar. Então a gente vai para a vida, a gente vai para o nosso eu adulto, lidando com essas questões que a gente carrega, mas não correndo dela ou fugindo delas, mas sim abraçando tudo isso, porque isso também faz parte de quem eu sou. E eu sou extremamente grata por essas pessoas que estavam na minha vida e poderem ter cuidado de mim. Assim como eu entendo que elas me deram aquilo que elas puderam me dar. Ok, eu estou adulta, eu tenho agora a oportunidade de fazer diferente. Então, a melhor forma de eu calar essas vozes, essas instâncias que insistem em me penalizar é tirar a força delas. E como é que eu tiro essa força? Fortalecendo esse adulto que é em mim, o meu ego, essa instância psíquica que precisa estar sadia, estruturada, amadurecida, para que eu possa olhar para mim com tudo aquilo que eu desenvolvi, com tudo aquilo que eu me tornei
e poder me tornar madura dentro do meu processo. E poder estar aqui diante de você falando sobre a minha história sem que isso pudesse me congelar. Dentro das empresas, muitos empresários deixam de se posicionar, de falar de maneira clara e adulta, porque também tem essas vozes dentro de si. Muitos líderes estão diante de outras pessoas que eles entendem que têm mais força de poder dentro da empresa e acabam congelando também por essa instância psíquica. Muitas vezes você guardou um grande sonho porque também ficou preso a essa instância psíquica. Então eu quero te convidar a poder lidar com tudo isso, a poder dar a voz àquilo que você quer falar, a se amadurecer como adulto, para que você possa diminuir essas instâncias, porque a opinião do outro, ela só de fato vai te incomodar se você estiver com esse seu eu fragilizado. Se essas instâncias, essas vozes que você carrega das figuras de representatividade ainda estiverem falando muito alto dentro de você, aí sim a opinião do outro vai te incomodar. Aí sim, aquilo que o outro vai te dizer vai realmente doer, porque ele vai doer em algo que está dentro de você. Então, o melhor exercício que você pode fazer é olhar para você mesmo e validar os seus erros e acertos e se aceitar. É fazer esse exercício diário de amor consigo mesmo, para que você possa todos os dias fortalecer esse teu ego, fortalecer esse teu adulto interno. Quando eu falo do ego, eu estou falando da instância psíquica baseada na psicanálise. É esse ego fragilizado que faz com que você sinta quando algo ou alguém diz sobre você. E é quando você de fato se ofende. Então, a melhor forma de você parar de se importar com a opinião dos outros é fortalecendo esse seu eu adulto. É calando essas vozes da sua instância psíquica que insiste em te penalizar por aquilo que você está tentando se tornar. Bom, esse foi mais um vídeo e eu espero poder te encontrar nos nossos próximos vídeos. E eu quero de fato que isso possa ter te ajudado de alguma maneira. Até mais.